Mas vamos falar rapidinho do Campeonato Brasileiro, ô Túlio, para não passar batido. Afinal de contas, nós tivemos uma rodada importante. Túlio, eu não consegui ver. Não é que eu não consegui ver nenhum jogo, eu não consegui ver um gol. Porque, cara, inclusive aqui na Turquia tem alguns sites que você não tem acesso, viu, cara? Aqui tem alguns blocos na internet e tal. Ah, é? E as imagens do Campeonato Brasileiro, eu não consegui ver, não por causa disso só, tá? Porque também teve negócio de fuso horário, teve negócio de credenciar aqui, enfim, a cabeça já tá na Champions, mas é evidente que eu vi as notícias e vi um pouco da repercussão da rodada. A diferença caiu, o Botafogo perdeu de novo pro Atlético Paranaense, né? É. Jogo que a gente mostrou no sábado. É aquela coisa, né? O último jogo, de fato, tinha ganhado, mas foi eliminado, né? Sim. Mas assim como no outro jogo lá na Arena da Baixada, o Atlético venceu mais uma vez. Vou colocar aqui a tabela da CBF, que aí a gente vai passando também vai passando jogo a jogo, André. Mas é Boa, isso. isso. A diferença na ponta diminuiu. E assim, foi um bloco, né? Foi um grande bloco se aproximando do Botafogo, né? Porque Atlético Paranaense, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, todos eles venceram. Então, assim, o Botafogo viu, de repente, uma galera inteira se aproximar um pouquinho dele. Então, a diferença ela cai para 2 pontos em relação ao Palmeiras e para 4 pontos em relação ao Atlético Mineiro, Grêmio, aí 5 pontos em relação ao Fluminense. Bom, no sábado a gente teve um empate Fortaleza 0, Bahia 0. Teve um jogador que saiu de ambulância nesse jogo. Já temos notícia, um jogador do Fortaleza. Já André, temos notícia dele? Vou pedir pra galera me mandar aqui se já temos notícia. eu vou pesquisar aqui. Peço que eu não vi nenhuma atualização sobre Então, isso. Ó, tomara Guilherme que recebe esteja tudo alta bem. do hospital. Acabei de ver aqui a notícia do O Povo, jornal lá de Fortaleza, que o Guilherme já recebeu alta, André. Que bom, que bom. Que bom que já recebeu alta. O Guilherme, tá aí o Fortaleza empatando com o Bahia 0-0. O Corinthians interrompeu a sua sequência, né? Que nem era uma sequência tão longa assim. Era uma sequência de 2 partidas, eram 2 vitórias consecutivas. O Corinthians perdeu para o América Mineiro e inclusive com um pênalti desperdiçado pelo Fábio Santos, né? O pênalti foi já no final, né? É claro que poderia gerar ali uma possível reação do Corinthians nos acréscimos, mas a verdade é que o América deu a bola pro Corinthians, o Corinthians não soube muito bem o que fazer com ela, e o América chegou mais vezes, apesar de ter tido, sei lá, 30% de posse, se não me falha a memória, André. Apesar dessa questão do pênalti perdido, eu acho que dá pra dizer que foi uma vitória justa do Coelho, sem dúvida alguma. Mas nem saiu da zona de rebaixamento, né? Não conseguiu sair da zona de rebaixamento. O América, a gente vê lá embaixo, ó, tá em 18º lugar ainda. E o Corinthians só uma posição fora da zona de rebaixamento. O Corinthians é o primeiro ali. Se o Vasco vencer hoje, tem o clássico contra o Flamengo, o Corinthians volta. Situação preocupante do Corinthians ainda, tá? Deu uma refrescada porque classificou na Copa do Brasil, mas ainda é uma situação preocupante do Corinthians. Eu vi que o Luxemburgo falou, inclusive, de cansaço emocional e tal, enfim. O Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 1-0, o jogo que a gente mostrou na TNT no sábado, a vitória do Atlético. Aliás, foi um golaço, né, pelo que eu li. A lei do ex. Eu não consegui ver. A lei do ex em formato de golaço. E assim, foi um jogo em que o Botafogo teve a posse de bola, mas criou muito pouco, a verdade é essa. E assim, vamos combinar uma coisa, né? É um resultado normal, assim, né? O Atlético Paranaense, o Furacão é muito forte em casa. Poucas equipes vão conseguir resultados melhores do que isso lá. E o Atlético consegue mais um grande resultado. E o curioso aqui, André, é o seguinte, né? São as 2 equipes que ainda não empataram, né, no campeonato, né? O Botafogo tem 7 vitórias e 2 derrotas. O Atlético tem 5 vitórias e 4 derrotas. Você sabe que nesse esquema de campeonatos corridos, de pontos corridos, empatar, cara, às vezes você vai ver time que até cai. É o time que mais empatou na competição. O empate, ele... Tudo bem, você não perdeu o jogo e tal. Mas fica empatando de 1 em 1 ponto. É difícil pra você escapar. São André, as 2 equipes que não empataram ainda. não acontece e provavelmente nunca vai acontecer.
Mas se você empatar todas as rodadas, pelo menos aqui no Brasileirão, o mais provável é que você caia, porque você vai fazer Pois 38 é. pontos e normalmente com essa pontuação você cai, né? Tem vários campeonatos aí que com 38 você escapa tranquilo, né? É, mas Mas não é o caso aqui do não é o caso do Brasil. Brasil. A gente teve a vitória do Galo 1-0 sobre o Cruzeiro. Gol do Hulk, né? Um gol do Hulk, mas assim, André, o que o Rafael fez não pode. Uma falta do meio da rua, mérito do Hulk? Mérito do Hulk. Mas um gol assim que nenhum dos goleiros da Série A, seja titular ou reserva, pode tomar. Ele mandou abrir a barreira, não? Tinha barreira? Não, não tinha barreira. Caraca, velho. Ele Só, explicou lá, só... ele explicou lá a situação, mas assim, não tem explicação, entendeu? Então, só prova. Aí não o goleiro, nada a ver com o goleiro, tô falando o gol do Hulk. Só prova que o Kudê se equivocou completamente, né? Só comprova o tamanho do equívoco dele no jogo da Copa do Brasil. Que ele deixou o Hulk de fora, o Hulk mais alguns jogadores do Atlético Mineiro, foi jogar com um time misto contra o Corinthians na arena e tomou, né? Acabou sendo eliminado. E do ponto de vista do Cruzeiro, eu acho que só torna essa derrota nesse clássico mais dolorosa, porque o Cruzeiro fez um jogo super honesto, sabe? Talvez não fosse esse gol, que foi um gol assim, que é inadmissível tomar, o Cruzeiro tivesse tido sorte melhor na partida. Que coisa. Pelo que a galera tá falando aqui, tinha barreira, mas ele mandou abrir. Falou, não quero. É, Pode dar em mim. Vem, pode vir. E aí, caixa. Um empate Santos e Internacional na Vila Belmiro, 1-1. Equipes que estão ali em posições muito parecidas, né? Posições intermediárias, mas na segunda página da tabela, né? 12º e 13º lugar. O Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. Outra derrota do São Paulo. Tinha uma longa série de invencibilidade o São Paulo e perdeu mais uma. 2-1. Tinha perdido para o Sport na Copa do Brasil, apesar da classificação nos pênaltis, mas perde também do Grêmio. E o Renato de novo falou, né, negócio de técnico estrangeiro e tal. Voltou a falar, nós vamos falar do Ancelotti aqui daqui a pouco, tá? Da declaração do Ancelotti aí, que vai voltar pro Real Madrid e tal. Daqui a pouco nós vamos falar, mas o Renato mais uma vez... O Renato é um dos nomes mais combativos do futebol brasileiro com relação a negócio de treinador estrangeiro na seleção. Ele é um cara que ele sempre repete, e dessa vez ele citou inclusive o exemplo do Luiz Castro. Ele falou, ó, fosse qualquer outro técnico brasileiro no comando do Botafogo, teria sido demitido. Não foi porque é o estrangeiro, é o Luiz Castro. Eu discordo de várias coisas do Renato, inclusive essa aversão ao técnico estrangeiro que de vez em quando ele demonstra ter. Mas nessa ele tá certo. Eu acho que se fosse um técnico brasileiro no Botafogo, teria caído quando o Luiz Castro viveu aquele momento ruim. Você não acha, Túlio? assim, André, eu ainda não consigo afirmar isso, porque pode ser uma diferença da gestão, né? Porque pode ser um perfil de comando do Botafogo com a SAF agora com o Textor. Então, assim, é possível que a gente faça essa análise, mas eu ainda acho que, como é o primeiro técnico de fato contratado pelo Textor, a gente não pode afirmar isso, porque pode ser que esse seja o perfil dele de dar tempo ao seu treinador, entendeu? Então, assim, Faz sentido. mais pra frente a gente vai ter a possibilidade de avaliar isso. Quando o Textor eventualmente se contratar um técnico brasileiro, se ele vai ter a mesma paciência com ele. Mas por enquanto, e aí até a gente pode até usar o Vasco, por exemplo, como um paralelo, por mais que seja um perfil completamente de SAF, eu acho que se não fosse, se fosse o Vasco associativo, por exemplo, o Barbieri já teria sido mandado embora. E por enquanto ele segue lá, balançando, mas está lá. Então, assim, pode ser também um perfil diferente de lidar com essa questão dos treinadores, de dar mais tempo de fato. Pode. Você tem razão. Você tem razão. Vamos ter que aguardar um pouco mais para poder vermos se é realmente uma mudança de perfil, de ideia, E aí, André? do que só uma questão de nacionalidade. E aí o seu Xará tá falando aqui, ó, que eles demitiram o Anderson, mas exatamente, eles demitiram o Anderson justamente
para trazer o Luiz Castro, né? Então, assim, o Luiz Castro era o cara do Textor. Então, assim, ele tinha muita confiança no técnico. Então, pode ser também por essa questão de confiar no trabalho do seu técnico. Eu tenho muita restrição a esse tipo de declaração, porque revela uma falta de humildade, assim, e uma falta de autocrítica, eu acho. Eu acho que não é, sabe, não é... É triste, mas não é nenhuma coisa do outro mundo você admitir que estamos vivendo um momento não tão bom de técnicos brasileiros. Eu acho que não tem problema nenhum. Você continua tendo grandes treinadores. Mas acho ruim a gente continuar com essa mentalidade de nós somos pentacampeões. A gente sempre foi campeão com o técnico. Tá bom, mas, sabe, eu não vejo tanto a nacionalidade, eu vejo a questão da competência. E o nosso técnico mais competente, no meu entendimento, fracassou em 2 Copas do Mundo. Teve um trabalho para fazer com a seleção brasileira de 6 anos e foi mal em 2 Copas do Mundo. Não gostei do trabalho dele. Não deixou nenhum, sabe, E aí, por que não? Por que não se pensar num técnico estrangeiro? Eu não gosto desse tipo de declaração do Renato Gaúcho, sendo bem honesto. Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1. Fluminense volta a ganhar depois de 6 jogos? Era isso? Sem vitória? 6 ou 5, André? 6. Por aí. Mas estava, como diria um amigo meu, tava nessa faixa etária aí de 5, tava de 5 ou 6 jogos. O Diniz, inclusive, agradeceu a confiança do torcedor e tal. E 2-1 pro Fluminense em cima do Red Bull Bragantino. Mas assim, André, não foi, foi uma vitória. Nesse momento, o importante é vencer para tirar essa zica, né? Mas não foi um grande jogo do Fluminense, não. Acho que o sinal de alerta deve permanecer ligado lá nas Laranjeiras. O Fluminense precisa reencontrar seu bom futebol. Porque, né, era tratado como um dos melhores do Brasil, candidato a todos os títulos. Se quiser manter esse posto, precisa voltar a jogar bem. E para encerrar, Goiás 0, o Cuiabá 1. Esse tipo de... para encerrar não, para encerrar tava ali na página, ainda tem mais 2 jogos aí. Goiás 0, Cuiabá 1. Esse é o tipo de jogo, de confronto direto aí, que você perde em casa, depois você vai ver lá na frente, foi rebaixado e tal, fala, pô, no cruzamento direto aqui contra times que estavam na mesma situação na época, pô, a gente perdeu, a gente em casa. Então, assim, tomara que o Goiás escape, tomara que Cuiabá escape, mas nesse momento, a situação das 2 equipes é ali de brigar. E em casa você perde 3 pontos contra um adversário direto nessa briga. Pode ser que daqui a pouco a briga do Cuiabá seja outra, do próprio Goiás seja outra. Mas não era. Então, Goiás 0, Cuiabá 1. O Palmeiras atropelou o Coritiba, 3-1. Coritiba 3 pontos apenas, 3 empates no campeonato, não ganhou ainda. Preocupante, tá? Eu cheguei a falar aqui que o Coritiba eu achava que fosse melhorar o desempenho, mas não tá rolando. Tudo bem, enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, não é todo mundo que vai conseguir 1 ponto lá. E o Coritiba não conseguiu, mas apenas 3 empates. A situação começa a ficar muito preocupante para o time do Coritiba. E hoje a gente tem o encerramento da rodada com Vasco da Gama e Flamengo. Jogo às 8 da noite? 8 isso da noite. Aí. 8 da noite lá no Maracanã. Ou seja, 8 da noite, se fora 9, 2 da manhã aqui em Istambul. Sabe qual a chance de eu ver esse jogo? André, amanhã eu te conto como é que foi. Relaxa. Tá preocupado ou não? Sempre. Infelizmente, eu tô sempre preparado para ficar preocupado.